Pilastra da Verdade. Eu vou falar de 6 coisas importantíssimas aqui nesse vídeo. 6 coisas importantíssimas, mas o tema são 3 principais de 6. 3 principais coisas, ou 3 principais fenômenos da natureza. Fenômenos presentes aqui, presentes na natureza e presentes todo o tempo, principalmente todo verão, que são os 3 fenômenos que mais enganam e continuam enganando e vão enganar por muitos anos a classe religiosa, que seja católica, fanática da gema, a chamada católica roxa, como também o religioso protestante, crente, fanático. Esses 3 fenômenos que eu vou falar, eles vêm enganando e vão enganar por falta de conhecimento dessas pessoas, de um conhecimento mais profundo. Mas eu falei que eu falaria de 6 coisas importantes. 6 coisas importantes. Antes de falar das 3 mais importantes que fazem parte do tema, eu vou falar 3 coisas importantes aqui. O que, Anthony? Eu não sei se isso é um conselho para um religioso. Eu não sei se isso é um conselho. Talvez tenha como um conselho, se você quer isso para sua vida. 3 coisas que você não deve fazer, religioso, para se tornar um ateu. Que você jamais quer ser um ateu, né? Como eu, como Jason Ferreira, como Antônio Miranda, como Fábio de Oliveira, como o RC, igual ao humanista, a minha amiga tia ateia e os meus amigos ateus que comentam aqui, que são racionais. Inclusive eu quero mandar um abraço para uma pessoa que tem um canal maravilhoso, uma mulher que tem um canal maravilhoso. E eu preciso falar sobre essa pessoa aqui, Jane. Jane? Não é Jane, uma amiga minha de Serrinha, não. Essa é Jane de Serrinha também, um abraço para ela. Essa é uma mulher que tem um canal chamado Saindo do Engano. Saindo do Engano, quer ver? Pois é, o canal dela aqui. O canal dela é esse aqui, ó. Ó, pronto, é esse aqui, ó. Saindo do Engano, Jane. E essa mulher faz um trabalho maravilhoso. Parabéns, Jane. Eu tenho uma outra amiga chamada Jane também, que é de Serrinha, que é ateia, que conversa muito comigo. Quero mandar um abraço para essa Jane também de Serrinha. Um abraço para você e para Eliette, a irmã dela, que diz que é minha fã. Mas essa aqui é um exemplo de gente boa demais, que tem um canal maravilhoso. Jane, cara, que legal, né? Que legal, uma mulher com um canal desse aqui. Um abraço para você, Jane, tudo de bom. Eu já tinha acompanhado alguns vídeos seus e tem uns colegas que falam comigo de WhatsApp que falam muito bem de você. Tá aqui, Jane. Pronto. Já fiz a propaganda aqui de Jane do canal Saindo do Engano. Então vamos lá. Eu falei o seguinte, que 3 coisas que o religioso não deve fazer. Não, você não deve fazer. Você só não deve fazer se você não quiser se tornar um ateu, assim como eu, assim como o Antônio Miranda e com os que eu falei aqui. Primeira coisa, não leia a Bíblia com raciocínio. Não leia a Bíblia com raciocínio. Porque se você lê a Bíblia com raciocínio, você se torna ateu no primeiro capítulo. E se você ainda for um pouco duro, né, para se tornar ateu no primeiro capítulo, ali de Gênesis, quando você começar a conhecer as contradições, como Deus se arrependendo, como Deus preconceituoso em Levíticos capítulo 21, né, como Deus assassino, como Deus que disse em um dos mandamentos, não matarás, mas o mesmo mandou matar em 1 Samuel capítulo 15:3, e principalmente matar crianças. Um Deus que em Isaías 45:7, ele é o próprio criador do mal, que é um Deus do bem, um Deus também vulnerável, um Deus que se arrepende, e um Deus que enviou o filho dele em carne e osso. Você acredita nele, né? Para morrer na cruz do Calvário, ser torturado, humilhado pelos seres humanos. Para quê? Para salvar outros seres humanos dele mesmo. Então,
O conselho é esse, a primeira coisa, não leia a Bíblia com raciocínio, leia com fé, não leia com fé religioso. Se você quiser morrer religioso, não, jamais eu vou ser um ateu, leia só com fé. Porque a fé, na verdade, é uma nuvem negra, né, uma nuvem escura, que entra na mente e vai para os olhos. E aí essa nuvem, ela não vai fazer jamais você enxergar as contradições da Bíblia. E você vai acreditar no Deus que nem do Brasil é, de Israel como um Deus verdadeiro, e vai ficar nas igrejas fazendo sacrifício. Então, se você quer fazer isso até o último dia da tua vida, faça. Faça o que eu estou dizendo, o que eu estou mandando. Não leia com raciocínio. Porque para ser ateu, basta ler a Bíblia com raciocínio humano, físico. E segunda coisa que você deve fazer para você não se tornar um ateu, tenha medo. Muito medo do Deus que você acredita. Mas tenha mesmo. Tenha. Porque ele na Bíblia se apresenta também como um carrasco. Um Deus que ama, mas que é de justiça também. Um Deus de justiça. É o construtor de um lago de fogo, ou de um inferno, de um local de tormento, para todo e qualquer ser humano vulnerávelzinho que é. Qualquer coisinha mera que ele fazer, e ele morrer antes de reconhecer que ele é errado, que ele errou, e não se arrepender a esse Deus, ele vai ser torturado eternamente dentro deste lago, dentro deste, ou melhor, dentro deste setor, ambiente de tormento e tortura. Então, se você não quer ser ateu, então acredite nisso e tenha medo disso, mas tenha muito medo, viva com medo, viu? Tenha medo de demônios. Tenha medo da punição desse Deus, mas tenha medo de demônios, porque todo lugar que você andar tem demônios ali, esperando só uma brechinha para te destruir, para destruir a tua vida, viu? Acredite nisso, tenha medo. Então você tem que ter dois medos e você tem que ter a fé do jeito que você tem na Bíblia, que a Bíblia é 100% um livro do bem, e que o Deus da Bíblia é todo poderoso e que a Bíblia não mente. Então, se isso você fazer, se você fazer essas três coisas, nunca você vai ser um ateu. Esse é um conselho que eu dou. Tá vendo que eu sou bonzinho também? Eu dou conselho para você não ser ateu. É só não ler a Bíblia com raciocínio e ter medo. Medo de Deus e do diabo. E medo do inferno e medo do Deus te punir, que você diz que é um Deus do bem. Pronto. Vamos para o que interessa agora. Três fenômenos naturais, todo religioso, de católico, que enganava minha avó quando era católica, muito. Minha avó tinha uma reverência, tinha. E passou a enganar muito mais quando ela se tornou cristã. Enganava minha mãe quando era católica, pensa no engano. E passou a enganar muito mais quando ela se tornou cristã, crente. Cristã não, crente, protestante. Porque cristão já disse, né? Na minha opinião, cristão para mim não existe. Existe paulinista muito fajuto ainda, né? Os que estão dentro das igrejas hoje estão imitando a Paulo que imitava Jesus. Que é isso que Paulo falou. E sede os meus imitadores como eu sou de Cristo. Mas mesmo assim, mesmo querendo imitar Paulo, não conseguem fazer o que Paulo fazia na mitologia. Aqui. Viu? Aqui, o que Paulo fazia. Viu? Porque Paulo conseguiu ressuscitar Eutico, né? Caiu da janela e ele orou. Eutico ressuscitou. Na Bíblia. Ele conseguiu, através da sua reverência, dar um livramento a várias pessoas que estavam no navio, indo para a Itália com ele ali. Teve o naufrágio do navio, mas ninguém morreu, porque Paulo estava ali no navio. Tá. Nem isso vocês conseguem fazer hoje. Então, nem imitadores de Paulo vocês são. Eu não sei o que é que vocês são, porque vocês dizem que são cristãos, já perdem naquele capítulo ali em Marcos 16, a partir do verso 15, se não me falha a memória, é isso mesmo. Vocês já perdem ali. Esses sinais seguirão os que crerem. E ainda fala dos sinais. E vocês não conseguem trazer um para mostrar para os ateus. Não conseguem. Então não são cristãos. Na minha opinião. Porque para ser cristão tem que carregar os sinais que o próprio Cristo prometeu. Esses sinais seguirão os que crerem. Não tem. E segundo, que vocês não conseguem nem imitar Paulo, que imitava Cristo. Se vocês não conseguem nem imitar Paulo, que imitava Cristo, como é que vocês batem no peito e dizem que são cristãos? Como? Não são. Coisa nenhuma. Tudo bem. Mas são religiosos. E têm fé. E realmente tem. A fé que vocês têm é verdadeira. Só que não funciona. E vocês têm que ler a Bíblia com fé para não se tornar ateu. Tem que ler com fé mesmo.
com fé, crendo, com reverência, muita reverência na fé, para não enxergar as contradições que nela tem, para não ser decepcionado ou decepcionada, para não serem decepcionados. Então, não lê com fé. Eu já passei aí, né? Mas três fenômenos que acontecem, que até são necessários para a nossa sobrevivência, mas que enganam vocês, acreditando que isso tem a ver com existência ou com a ação dos deuses. O primeiro fenômeno é o quê? Trovão. O trovão. O que é o trovão? Trovão é o efeito sonoro da expansão do ar, quando este é aquecido pela passagem do raio. O trovão é uma onda sonora e seus meios de propagação são o solo e o ar. O que é o trovão? É esse barulho que eles dizem que o trovão é como a voz de Deus, que a voz de Deus é como o trovão, é como se Deus estivesse falando para seu povo. Cara, que na verdade o trovão é isso que eu falei para você, que é um fenômeno que começa a acontecer antes da chuva ou durante a chuva, chuva das águas, chuva de verão. Que isso já é provado cientificamente que é um ato natural, é um fenômeno natural. E por que acontece o trovão? O trovão vem depois de quê? Depois do segundo fenômeno que engana e vem enganando. O quê? O relâmpago. Sim, e o que é o relâmpago, Antônio Galvão? O relâmpago é o quê? O relâmpago se forma devido ao acúmulo de cargas elétricas em áreas específicas da atmosfera. Que religioso não sabe o que é isso, o fanático, porque não pesquisa. Porque para eles o relâmpago é o quê? É um sinal de Deus, vamos ter reverência ao relâmpago, olha para lá. E eles ficam admirados com isso e morrendo de medo, se tremendo quando vê o relâmpago, que faz parte de mais um fenômeno natural. Na verdade, os raios de luz do relâmpago, é isso que os torna um fenômeno também natural. E não sei se você já viu, vem primeiro o relâmpago para depois o trovão. Por que o trovão às vezes acontece depois do relâmpago? Porque o som também ele viaja. E você vê o relâmpago, que é luz, a luz é mais rápida, você vê o relâmpago. E dentro de poucos segundos, ou quem sabe até meio minuto, você ouve o trovão. Por quê? Porque o som demora de chegar mais a você. Isso é uma realidade aí dos fenômenos naturais, do que acontece aí. Se você não acredita nisso, então você vai viver o tempo todo no teu engano, você não quer pesquisar sobre isso. Então o primeiro fenômeno natural que engana o religioso como se fosse ação de Deus no mundo físico, para provar que Deus existe, é o trovão. E segundo, o relâmpago. É isso mesmo, é o relâmpago. E terceiro, a própria chuva. As chuvas são causadas pela acessão do ar quente e úmido na atmosfera, onde o vapor d'água ou de água é condensado na presença de núcleos de condensação. Pronto, a chuva nada mais é. Sabemos disso porque pesquisamos. Eu não sou especialista nisso, mas sou curioso. Eu pesquiso que é a água que evapora, transformando nas nuvens. E ali tudo isso acontece. Todos esses fenômenos acontecem juntos. Quando é verão. No inverno não acontece trovão. É dificilmente acontecer trovão no inverno. Tem lugar que acontece. Depende do volume. E relâmpago. Mas geralmente no verão, as chamadas chuvas das águas vêm acompanhado de relâmpago, trovões e chuvas, água caindo, que foi evaporada. Aí você pergunta, não, tá vendo, irmão, Deus é bom demais. Se você chega perto de um crente, de um cristão, ou até um católico da gema, né? Quando tá chovendo, uma chuva dessa, com relâmpago e trovão, pode observar como fica aquela pessoa. A pessoa fica morrendo de medo. Porque se é uma das reações que mais enganam os religiosos, é o sentimento de medo, é o medo.
Eles ficam assim, olha, tá vendo aí? É Deus mandando chuva, o relâmpago, misericórdia, o relâmpago. Porque o relâmpago, a comparar com o nosso tamanho, a comparar com o tamanho do ser humano, a comparar com o som que o ser humano realmente constrói, fabrica aqui na Terra, qualquer tipo de som, o relâmpago é muito mais superior porque ele é muito grande, por conta aí da expansão, do tamanho. Então isso aí engana esse pessoal desde a infância, porque foi colocado desde os pais, colocaram para os filhos, isso aí, que é como se fosse a voz de Deus. Olha o relâmpago, aquele relâmpago aí que você ouve, aquelas pancadas aí, nada disso. Apenas fenômenos naturais. Por que eles são grandes? Por que os sons são absurdos a comparar com os seres humanos? Por quê? Porque simplesmente nós somos pequenos demais. Nós somos como bactérias aqui. Somos como micróbios aqui neste planeta. Você sobe aí, voa aí num avião, né? Até de asa delta, qualquer coisa assim. Você vê que quem fica lá embaixo é aquela coisinha pequenininha que quase que você não enxerga. Eu tava olhando as filmagens feitas aos estádios, né, da Copa do Mundo. Por cima, as pessoas chegando no estádio. Cara, o estádio parecia um bolinho assim de aniversário lá embaixo. Aqueles estádios, né? Eu até falei que parece bolos de aniversário, bem feitos. Ali, parabéns para o Catar, bem feitos. A arquitetura daqueles estádios. E as pessoas entrando ali. Sabe o que parecia? Parecia um bolo de aniversário e um monte de formiga chegando para entrar no bolo. A mesma coisa. Pessoal, aqueles trenzinhos lá embaixo. Nós somos pequenos. É por isso que chuva, água descendo, que evaporou, que o crente não sabe disso porque não pesquisa, porque na sua maioria tudo é ignorante. Ignorante sobre isso aí. Né? Não pesquisa porque tudo é Deus, tudo é o diabo, tudo é Deus, é o diabo, é Deus. Relâmpago é Deus, trovão é Deus, chuva é Deus, é a prova da existência de Deus. Por que fala isso? Fala isso porque aprendeu desde pequeno e não quer aprender mais coisas para entender que os deuses foram inventados. Isso é coisa do planeta Terra, isso é tudo por conta da distância do Sol, por conta também da nossa Lua, por conta do sistema atmosférico, tantas coisas, tantas propriedades que contribuem para que essas coisas aconteçam aqui. E que nós estamos vivos aqui ainda por conta dessas propriedades de segurança para nós. Não é um Deus que deu segurança, o próprio sistema atmosférico. Mas um dia isso tudo vai explodir aqui. Quem sabe, ou então vai ser sugado pelo Sol, o planeta pode até ser sugado pelo Sol, alguma coisa pode acontecer, a gente não consegue afirmar, mas estão estudando muitas coisas. Agora, deuses, o Deus vim buscar este povo para levar para onde, cara? Pro céu. Que céu, rapaz? Que céu, rapaz? Então, os três fenômenos naturais, que são fenômenos que vêm através do relâmpago, do trovão e da chuva, tem enganado e vão enganar pessoas até o último dia da vida. Agora mesmo na minha região, lá tá chovendo demais, muitas chuvas agora, aqui mesmo em Vitória da Conquista tá chovendo demais. Mas o que eu ouço de áudio, cara, nos grupos desses religiosos, até aqueles que fazem parte da minha família, tá vendo aí, ó, Deus é assim que Deus faz, cara. Um povo ignorante, povo que não sabe o que é o significado de um trovão, coisa tão simples, é só pesquisar no Google. O significado de um relâmpago, o significado de uma chuva forte, não sabe, cara. Não sabe, não faz questão de fazer uma pesquisa, cara, de pesquisar para entender o porquê que acontece os trovões, porquê que acontece a chuva, porque, entendeu? Não, mas tudo é Deus. Aí vem uma enchente, meu amigo, mata meio mundo de gente, aí Deus não aparece. Não, aí Deus não aparece, não. Aí vem soterramento de terras, muitas pessoas morrendo, barragens que quebram, o povo pede um livramento, grita para um livramento, não tem, aí Deus não aparece. Deus só aparece na chuva descendo, no trovão ali trazendo aquele som e no relâmpago trazendo aquela luz. Cara, infelizmente nós vivemos num país de ignorantes e vão viver ignorantes até o resto da vida, porque eu já fui isso por muito tempo. Ainda tô aprendendo muitas coisas agora, mais ainda. Eu já fui ignorante, cara. Às vezes alguns erros que eu consigo cometer aqui e tudo, isso foi falta de quê? De querer pesquisar, de querer buscar por acreditar que tudo era Deus.
que tudo é Deus, que a gente não precisa se preocupar com saber o que é um relâmpago, saber o que é um trovão, saber o que é a chuva, porque não precisa, porque a gente tem Deus, porque a gente sabe que isso tudo é ação de Deus. É assim que eu pensava. Aí é Deus que manda a chuva, é Deus que manda o relâmpago, e nunca procurar saber em questão científica, em questão de estudos, de fato, o que isso representa, o que isso é. Não é Deus que manda a chuva, porque a chuva é assim, Deus tem que mandar a chuva para molhar a terra. E por que não chove no deserto do Saara? Por que não chove no deserto do Saara? E por que não chove também na Antártida? Que lá tem gelo, é só neve e gelo, não tem aquela chuva como aqui. Por que não? Então, eles não estudam para saber o porquê. Porque em lugar deserto, como o Saara e outros desertos, dificilmente uma chuva acontece. Mas tem local que tem muitas florestas, tem mais, chove muito, eles não querem nem saber o porquê que chove muito. Por que chove muito em beira-mar? Chove mais do que onde não tem mar. Por quê? Eles não entendem o que é a água evaporar. Aí como entender isso, Anthony? Se eu nunca estudei isso, aquela coisa toda, é simples. Pega uma toalhazinha, pega uma toalha, né? Pega um vaso de água, coloca água num vaso de alumínio, coloca no teu fogão para esquentar aquela água ali, aberto sem tampa, e chega em cima, no lugar da tampa, coloca uma toalha e deixa lá. A água, enquanto aquilo ali vai aquecendo, a água vai evaporando e o vapor vai subindo para o pano. Se você não sabe, o pano vai ficar ensopado de água. Se você deixar a água, vai secar toda e o vapor, não que toda a água vai subir para o pano, não. Porque o vapor é muito fino, ela vaza para muitos lugares. Mas aquela água vai evaporar, vai subir e ficar no pano. É isso que acontece nas nuvens, cara. O calor do sol batendo nas águas, é isso que acontece. O vapor vaporiza muita água. Nós somos pequenos, por isso que é muita água. E isso transforma em nuvens e isso vai transformar em chuvas. E quando as nuvens são muito pesadas, que uma bate na outra, aí vem relâmpago, trovão. Isso vai acontecer. Isso é fenômeno natural, isso é físico, tem nada a ver com os deuses. Mas o ignorante vai acreditar e vai ser enganado até o resto da vida. Vai dizer para ele que a chuva não é Deus que manda, vai dizer para ele que o trovão não é Deus que manda, vai dizer para ele que o relâmpago não é Deus que manda, vai dizer para ele que ele vai te amaldiçoar, moço. Ele vai te dizer, você é amaldiçoado, que você está falando de Deus, é? Ele está falando que os deuses não existem e que isso é produto natural. Só que eles não querem. Eles não querem aprender e vão morrer, infelizmente, na sua maioria, com algumas exceções. Tem muitos que acordam ainda, mas principalmente aqueles mais velhos, que têm essa tradição desde pequenos, vão morrer no engano, porque querem morrer no engano. Então não lê a Bíblia com raciocínio, vive com medo, medo de tudo, e tem medo até da chuva, do trovão e do relâmpago, porque é Deus. Você tem que se cuidar, tem que estar no lugar seguro quando vir uma chuva forte. Trovão, relâmpago também, não vai para um local que o relâmpago pode te atingir, porque é fenômeno natural e não tem Deus para te dar livramento não, viu? Eu já conheço história de pessoas que foram para monte orar, tempos de chuva, assim, perto de árvores que atraem relâmpagos, ali, curiscos, né? Que vêm, são as pedrinhas também que ficam lá em cima, e foram atingidos pelo raio. E agora? Aí eles querem desafiar a natureza, achando que é Deus que manda e que Deus vai dar o livramento a eles. Às vezes acontece isso também. Então, esse foi mais um vídeo para o canal Pilastra da Verdade. Já vou encerrar aqui. Agradeço a vocês por ficarem até agora assistindo esse vídeo. Fiquem na paz, Antônio Galvão. Eu fui, mas eu volto e volto com novos argumentos e novas indagações. Tchau, tchau. Pilastra da Verdade.